Eu estou bem feliz de estar aqui e um pouco nervoso. Antes de começar a ministrar, eu quero agradecer mais uma vez por poder estar aqui nessa igreja, que é quase a minha igreja, né? Estou aqui sempre. E eu já estava de férias, e aí a Yara me achou. E aí eu falei, em alguns lugares a gente não pode dizer não, né? E eu estou aqui. É bom ver os meninos da banda. Eu conheci esses meninos, era tudo criança ainda. Agora já estão tudo casados, a Jenny. Estou ficando velho. Amém? Vamos ver se passa o frio da barriga. Vamos lá. 1 de João capítulo 2, verso 15. Nós acabamos de cantar que nós amamos o Senhor. E aí eu quero falar sobre esse amor. Nós acabamos de falar que nós amamos o Senhor. Então, eu quero falar um pouco sobre esse amor, sobre essa entrega nossa ao Senhor. Amém? 1 de João capítulo 2, no verso 15 e 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Eu não sei você, mas eu já negociei várias vezes o meu amor ao Senhor. Vamos lá? Vamos tocar nessa ferida hoje? Eu já negociei muito o meu amor ao Senhor. Eu já negociei muito a minha vida com o Senhor. E todo mundo que negocia pensando que vai se dar bem. Ninguém entra numa negociação achando que vai se dar mal. Todo mundo que negocia pensando em ter uma expectativa boa, pensando em ter algo que o retribui de maneira boa. Então, quando eu vendo meu carro, logo eu quero comprar um carro melhor e ganhar bem nesse negócio. A gente que é músico, quando a gente vende um instrumento, a gente arruma uma briga com a esposa para comprar um instrumento melhor. Mas todo mundo que negocia pensando numa bondade que vai vir extra. Ninguém negocia pensando assim, olha, eu vou fazer uma negociação e eu vou me dar mal, mas eu quero fazer isso. Todo mundo que negocia pensando que vai se dar bem no final da negociação. Quando eu digo que por vezes eu negociei com o Senhor, era o fato de já ter uma palavra, uma direção de Deus, algo que Ele já foi pontual na minha vida, mas às vezes eu negociava com Ele. Como? Nas minhas atitudes, na minha forma de viver. E, queridos, essa treta de luz e trevas, mundo e igreja, não é de hoje. Isso não é de agora. Isso sempre aconteceu. Aliás, João está falando sobre isso. João está dizendo o seguinte: não ame o mundo. Vocês já perceberam que tudo aquilo que nós amamos, nós nos parecemos com isso? Sim ou não? Vamos lá? Vocês estão aqui? Amém. Você já percebeu que você se torna parecido com aquilo que você ama? E eu costumo falar sobre isso. Eu cuido de jovens há 16 anos, eu sou pastor de jovem. E pensa num trem chato é quando o jovem começa a namorar. Sim ou não? A gente está um pouquinho mais velho. No meu tempo a gente ligava, né? Hoje é o WhatsApp e tal, mas no meu tempo a gente ligava. Então eu ligava para minha esposa e queria desligar o telefone. Desliga você primeiro. Não, desliga você. Não, vai você, hoje é você. Os mais velhos vão saber do que eu estou falando, a molecada não. Então a gente tinha esse costume. E olha, presta atenção, lembra que eu disse que tudo aquilo que eu amo eu me torno parecido? Às vezes você pode até ser alguém muito sério, mas se você se envolver com alguém e amar demais esse alguém, você começa a replicar o comportamento desse alguém, sim ou não? E o que o João está dizendo? Não ame o mundo. Por quê? Porque se você amar o mundo, você vai se parecer com ele.
Faz sentido para alguém o que eu estou falando? Não ame o mundo, porque se você amar o mundo, você vai se parecer com ele. Aliás, se você quer uma dica, ame ao Senhor, porque se você se parece cada vez mais com quem você ama, logo... O problema é que na nossa juventude a gente negocia. E deixa o Espírito Santo de Deus te pegar aí. Na nossa juventude a gente negocia, por não entender o chamamento, por não entender a direção, a gente negocia o que Deus já pediu. Então Deus um dia olhou para mim e disse: olha, você vai pregar, você vai cantar, você vai fazer alguma coisa. No meio dessa caminhada eu negociei várias vezes com o Senhor, tentando deixar para trás esse chamado. Por quê? Porque eu queria viver o meu prazer, eu queria viver a minha vontade, não a vontade de Deus. Então às vezes eu e você, nós negociamos com o Senhor aquilo que Ele pediu. Ah, como isso, Shell? Vamos lá então, vamos tocar nas feridas. Então você tem um chamamento aí na tua congregação, na tua igreja, não sei de onde você é, e de repente você faz um corpo mole para isso, está negociando. Você sabia que o cansaço e o estresse faz a gente negociar momentos incríveis no Senhor? Sabia disso? Sabia que o fardo muito pesado faz você negociar com o Senhor algo que um dia você orou por isso? Então é possível que tenha alguém aqui que já orou por uma faculdade, por um trabalho, por algo específico no Senhor, o Senhor te deu, mas o cansaço está te roubando disso. É dessas coisas que eu estou falando, é dessa negociação que eu estou falando. Então um dia você está lá trancado no teu quarto e falando com o Senhor: Deus, eu te amo, eu quero fazer missões, eu quero ser o cara da igreja, eu quero ser a mulher da igreja, eu quero ser um santo homem de Deus, mas aí chegou o dia ruim, chegou o cansaço e você negociou isso. Faz sentido para alguém o que eu estou falando? O que o João está dizendo? Querido, essa treta é antiga, você não é melhor do que ninguém por estar passando por isso hoje. Não ama o mundo, não. Então do que nós estamos falando? Nós estamos falando de dois senhores. Nós estamos falando do Senhor da luz e do Senhor das trevas. Nós estamos falando de mão de senhorio. Nós estamos falando de ser escravo. E a conotação da palavra escravo para nós soa de maneira pejorativa e feia, sim ou não? Mas você sabia que você só trocou de mão? Você sabia que antes você era escravo do mundo, escravo do pecado, e agora você é escravo de Cristo? Só trocou a mão do senhorio, você e eu continuamos sendo escravo. Aliás, o contexto bíblico de escravidão é totalmente diferente do que nós conhecemos. O contexto bíblico de escravidão, um escravo não tem tempo para si, sim para o seu senhor. E alguns de nós, no nosso cansaço, na nossa angústia, na nossa dor, na nossa falta de consistência ou de constância, nós negociamos a nossa chamada com o Senhor, nós negociamos a nossa vida com Deus. Eu queria te fazer pensar agora, quantas vezes você negociou a sua santidade, por exemplo? Quantas vezes você negociou a sua vida, a sua santidade com o Senhor para viver a sua vontade, o seu prazer? Está batendo doído ou não? Está de boa ainda, né? Quantas vezes a gente deixou de ser alguém no Senhor para ser exatamente um qualquer? O texto de Mateus, capítulo 6, do verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Falando sobre o contexto de escravidão, lembra que a gente só trocou de mão? Então, ora a gente era escravo do pecado e do mundo, agora nós somos escravos de Cristo. Êxodo 21, 2 diz assim: se você comprar um escravo hebreu e ele trabalhar para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o seu dono lhe der uma mulher e ela der luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, a minha mulher,
os meus filhos, não quero ser livre. Então o dono dos escravos o levará aos juízes e fará chegar à porta ou a obreira da porta, e o seu dono furará a orelha com o seu furador. O que esse texto está querendo dizer? Nós éramos escravos do pecado, e aí um dia você disse: eu amo o meu Senhor. Quantos aqui já disse isso? Eu amo o meu Senhor. E aí um dia você disse: eu amo o meu Senhor. Você trocou de mão, querido. Você continua sendo escravo e agora em outra mão. Só que lembra que eu disse que o contexto de escravidão é diferente bíblico do que o que a gente conhece? Agora o seu tempo é do seu Senhor, o seu intelecto é do seu Senhor, o seu trabalho é do seu Senhor, a sua vida é do seu Senhor, o seu dom é do seu Senhor. O fato é que, às vezes, mesmo trocando de mão, nós negociamos isso. Ei, há alguém que trocou a bênção do pai e a primogenitura simplesmente porque estava cansado. Eu quero um prato de comida, então eu não quero mais essa herança. Percebe que, por vezes, nós negociamos. Quantas vezes o Espírito Santo, na sua subjetividade, falou ao seu coração, dizendo: filho, filha, não é esse o caminho, e ainda assim eu e você quis negociar. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus nos conduziu por caminhos aonde nós não queríamos, mas porque somos servos e escravos de Cristo, nós nos deixamos levar. Deixa eu te falar algo, querido. A ideia de amar a Deus não é alguém que fala da boca para fora. Lembra que eu disse que eu cuido de bastante jovem? Toda hora tem alguém sentado dentro de uma sala comigo chorando uma pitanga. Toda hora tem alguém sentado numa sala comigo dizendo: olha, eu sabia que eu não deveria ter feito, mas acabei fazendo, foi mais forte do que eu. E talvez você se encontre nessa condição de ficar negociando a eternidade por algum momento, negociando as coisas eternas por algum momento, negociando aquilo que o próprio Deus já disse a respeito do teu futuro por um tempinho de prazer. E vamos abrir um parênteses aqui. Os jovens, pensa num trem que gosta de caçar prazer. Sim ou não? Vamos lá, eu sei que vocês estão aqui. Vocês devem ter imaginado assim: o Shell vai vir, nós vamos chorar um monte, e o Espírito Santo vai descer, vai pegar fogo em todo mundo. Mas você sabe que eu tenho percebido, querido? Eu tenho percebido que se nós não alinharmos o nosso coração com o Senhor, o avivamento não vem. Se nós não alinharmos a nossa vida com o Senhor, coisas pequenas, eu não estou falando de coisa grande, eu estou falando de coisas que o Espírito Santo de Deus coloca no teu coração, na tua mente, e às vezes você acha que é coisa da sua cabeça, e não é. É o Espírito Santo de Deus testificando em você. E deixa eu te falar, se você der ouvidos a essa voz, você vai perceber que o avivamento vai chegar. Você vai perceber que a sua vida vai ser transformada sim, seu caráter vai ser transformado sim, em Cristo Jesus. O problema é que nós falamos que amamos o Senhor, e de fato amamos. Você já questionou o nível do seu amor? É esquisito quando alguém diz para nós, Dani, que nos ama e se comporta de maneira estranha. É esquisito quando alguém diz assim: olha, eu te amo, eu quero estar com você, mas o comportamento diz outra coisa, a conduta diz outra coisa. Então talvez Deus está nos olhando do céu e dizendo: espera aí, a tua boca está falando algo e o teu coração está dizendo outro. Faz sentido para alguém o que eu estou dizendo? Agora eu quero te levar a pensar quantas vezes nós negociamos os momentos de alegria no Senhor, os momentos de prazer no Senhor, nós negociamos aquele momento de eternidade por um prazer instantâneo, momentâneo. Quando eu digo isso, querido, eu digo com muito temor. Hoje talvez a minha condição é de pastor e está pregando, mas nós trilhamos o mesmo caminho, nós caminhamos para o mesmo lugar, e as mesmas dificuldades também nos atingem.
Quantas vezes eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor: Deus, me faça ser alguém grande na tua presença, me faça ser uma voz, e no outro dia eu estava fazendo coisas que desagradam ao meu Senhor, no outro dia, às vezes na mesma hora, acabava a minha oração e praticava coisas que o Senhor não gostava, que eu tenho certeza que isso acontece com todos. Hipocrisia da nossa parte, dizer que não, sou super santo, não peco, aliás, eu sou impecável. Hipocrisia. Tá, Shel, você saiu da tua casa para vir bater na gente? Não estou fazendo isso. O que eu estou dizendo é: irmão, amamos ao Senhor, sim, então a nossa postura tem que ser diferente, porque se a nossa postura não for diferente, o avivamento não chega. Todas as vezes que eu e você negociar a santidade, negociar momentos de sobrenatural no Senhor, para pequenos momentos aqui nessa terra, nós estamos abrindo mão daquilo que Ele tem para nós. É como alguém que fala que nos ama, mas quando a gente vira as costas, faz sentido para alguém? Eu me lembro que, hoje não mais, porque hoje isso seria um abuso, o meu discipulador, ele cuidava da minha conduta moral. Era um negrão, careca, sargento do exército. Eu não sei se todo mundo sabe, eu sou assembleano. E na Assembleia o negócio é punk, irmão. Tá gravando isso aqui? Tá? Cadê o menino que põe um pi, alguma coisa assim? Olha só. Eu chegava na igreja, e deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração aí. Lembra que o meu discipulador era do exército. Então eu chegava na igreja, querido, ele cuidava da minha conduta moral e ética, sem ninguém pedir. Para mim, hoje, se a gente fizer isso, é um abuso. Então eu chegava na igreja, e às vezes ele me via com uma roupa esquisita, Dani, e falava: volta para tua casa, troca de roupa, aqui você não entra. E ele nem era o pastor da igreja. Então quando eu estava tocando, e ele era o maestro da orquestra, Assembleia tem orquestra, né? Ele era o maestro da orquestra, e de repente eu colocava um acorde que não tem a ver com a partitura, ele tirava o chinelo e jogava no ensaio em mim. Abusado, né? Então eu subia no púlpito, e aí, irmãos, como é que você fala com a igreja? E aí, irmão? Você está achando que você é quem? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se eu tivesse tomado para o meu coração, talvez não seria quem sou hoje. O nosso problema é que todas as vezes que alguém quer tocar nas nossas vidas, nós nos achamos maiores, nós nos achamos tão grandes que nós não queremos ser tocados por ninguém. Só que essa conduta desse homem comigo forjou e me fez ser quem sou hoje. E às vezes o Espírito Santo de Deus coloca pessoas na nossa vida para ir corrigindo a nossa rota, e deixa o Espírito Santo de Deus ministrar aí, para ir corrigindo a nossa rota, nos aconselhando, nos direcionando, nos apontando um destino, e às vezes nós não queremos ouvir por conta do nosso orgulho. Então ele olhava para mim e via às vezes correntinha no pescoço e falava: tira essa corrente agora. Você não é crente não? Não, eu sou, né, mas tira agora. Você está escandalizado com isso, querido? Nós vivemos nesse tempo. Nós vivemos nesse tempo. Agora imagine a minha cabeça transicional, porque hoje eu prego nas igrejas que não tem nada a ver com isso. Se a minha cabeça não tivesse sido boa no Senhor, eu tivesse entendido isso, hoje talvez eu seria um cara durão contra isso. Mas o que eu estou querendo dizer para você é: até que ponto você ama o Senhor? Você ama mesmo? Eu amo mesmo? O que eu estou disposto a deixar para que esse Senhor seja de fato o meu Senhor? Porque para alguns aqui o Senhor vai pedir coisas terríveis. Eu não sei você, querido, mas me doía tanto quando eu sentia a presença do Senhor, e chorava um monte, sabe, na igreja, e sentia aquela unção, aquela graça gostosa, mas eu não sei se todo mundo sabe, eu tive muito problema com alcoolismo, eu fui um alcoólatra. Então eu chegava na presença de Deus e chorava, e via todo aquele mover, aquela unção, aquela graça, mas no outro dia eu estava ruim, velho, largado, bêbado em algum canto. Que vida miserável é essa?
que a gente troca a presença de Deus por qualquer coisa. A gente troca a presença de Deus por qualquer momento de prazer. Sobretudo estou falando aos jovens. E eu sei o quanto é difícil colocar limites. Eu sei o quanto é difícil dizer não. Eu sei o quanto isso é difícil. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você cuidar da sua santidade, se você cuidar da sua vida ao Senhor, o avivamento chega. E quando o avivamento chega, ele chega com poder e glória. Ele chega com unção. Ele chega para nos levantar. Mas para isso acontecer, eu preciso dizer não. E deixa eu te dizer algo, querido. Quantas vezes nas nossas conversas nós negociamos a nossa vida com o Senhor? Como assim, Shell? Alguém se aproximou, começou a falar mal de alguém, você está dando ideia. Sai de perto, irmão. Não negocia a sua vida com o Senhor. Alguém se aproximou e começou a falar mal de A, de B, e você está ali na roda. Sai daí, em nome de Jesus. Não negocie a sua vida com Cristo. Irmão, tudo aquilo que está te roubando do Senhor, tira da sua vida. Você sabe exatamente o que nós estamos falando aqui, na subjetividade. O Espírito Santo de Deus está ministrando o seu coração, eu sei disso. E para alguns o Senhor vai pedir coisas a mais. E aí deixa eu abrir meu confessionário. Sabe, querido, eu me lembro de um dia eu estava trancado no quarto e orando. Sabe quando você não sabe se você está orando ou se você está chorando? E está naquela, o jovem diz brisa, né? Eu falo unção. Sou crente, estou brincando. E sabe quando você está orando e falando com o Senhor? A impressão que eu tive dentro do meu quarto trancado falando com Deus era como se Deus estivesse arrancando algumas cascas de mim. Tipo assim, ó, e não se trata nem de ser pecado, não se trata de pecado, se trata de falar, ó, isso aqui não é para você, isso aqui não é para você, isso aqui não é para você. Deus foi pontuando algumas coisas em mim, que deixa eu te falar, foi terrível de tirar da minha vida, foi horrível de tirar da minha vida, mas conforme eu fui crescendo, e quando eu digo crescendo é ministerialmente, ordenação, e pastoreio, e cuidar de gente, e sair para pregar. Conforme eu fui crescendo, eu comecei a perceber que quanto mais eu cuidava, e deixa o Espírito Santo de Deus ministrar, quanto mais eu cuidava da santidade ao Senhor, mais graça e poder Ele se manifestava quando os lugares que eu passava. Então, às vezes, eu só estava com meu violãozinho numa igreja, e lotada, e cantava uma canção, e Deus operava. Porque eu entendi que com o Senhor não dá para negociar. Ou Ele te tem por completo, ou Ele não te tem. Faz sentido para alguém o que eu estou dizendo? O problema, irmãos, é que às vezes nos nossos momentos de delícia a gente negocia o Senhor. A gente negocia o Senhor nas nossas conversas, a gente negocia o Senhor com o nosso cansaço. A gente tem tantas coisas boas acontecendo e a gente às vezes não percebe o Senhor porque a gente já negociou a presença. Não negocia aquilo que é eterno, querido. Não negocia a eternidade. Eu quero te fazer lembrar o tempo que você gastava com o Senhor, o tempo que você gastava na presença dEle, o tempo que você acreditava assim que Ele ia transformar a sua vida. Isso vai se esfriando, e agora você está tão distante, tão longe. Qualquer coisinha te tira da presença dEle. E eu não estou falando de problema, eu estou falando de você não entender que você precisa se doar mais. E deixa eu te falar uma coisa, para o Senhor nunca vai estar bom. Já teve essa sensação? Quem aqui ministra na igreja? Levanta a mão. Ministra na igreja. Tem a oportunidade de ministrar às vezes na igreja. Quem? Levanta a mão em nome de Jesus. Você já percebeu que quando você cuida da sua santidade, você está andando filezinho com Deus, mano. Você está na paz do Senhor Jesus, na graça mesmo assim. Você percebe que o Senhor sempre pede alguma coisa a mais? Você percebe que o Senhor sempre te arrasta para um canto e quer te limpar de novo?
João 15 fala sobre isso. O ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto, e limpa de novo para que dê mais fruto, e limpa outra vez. Toda hora o Senhor vai te pedir algo, tem que te custar algo. É sobre isso que nós estamos falando. Agora, eu e você, nós amamos ao Senhor, mas nós não estamos dispostos a deixar a nossa vida na mão dEle. Então é como alguém que dá aqui e toma com a outra. Eu quero te fazer pensar sobre isso, porque essa negociação com o mundo, uma hora vai te custar. Deixa eu te falar algo, querido, não confunda longanimidade com impunidade. Uma hora Deus te chama. Não confunda longanimidade com impunidade, não confunda. Uma hora o Senhor vai requerer. Uma hora Ele vai te chamar num canto e vai dizer: olha, tudo isso que eu coloquei na tua mão, cadê? Eu quero conta. E qual que é a ideia? Daqui a pouco a gente vai virar o ano. Daqui a pouco vai encerrar esse ciclo. E aí? O ano que vem, vamos começar do mesmo jeito? Vamos fazer as mesmas coisas? A gente ora um pouquinho, chora um pouquinho, canta uns louvor, faz qualquer coisa, vem na igreja, chora de novo, canta os louvor, conversa com o pastor, se cagueta, fica de banco, volta para o culto. É isso que a gente quer? Será que é isso? Será que é isso que o nosso Senhor merece? Uma vida mediana, rasa, baixa? Está na hora da gente mudar. Tiago, por que você está pregando isso? Sabe como é que funciona comigo, querido? Eu estou na pregação itinerante, então geralmente Deus me dá uma palavra, e o meu critério com o Senhor é assim: quando o Senhor me der a palavra, no primeiro lugar que me chamar, eu vou falar sobre isso. Então talvez você está olhando para mim falando assim: eu não me encaixo nisso. Será? O texto de Isaías diz que a palavra de Deus não volta vazia, antes ela cumpre o que lhe apraz. Hoje é a vez desse povo ouvir isso, é a vez dessa galera ouvir isso. Então eu tenho certeza que lá no íntimo da sua alma, alguma coisa você já negociou com o Senhor. Ah, como eu negocio com o Senhor? Estou cansado, hoje tem ensaio, não vou aparecer. Como que eu negocio com o Senhor? Tem disposição, tem saúde, mas não quero fazer. Acho que agora não é a hora, né, Deus? Estou muito jovem. Quando eu estiver mais velhinho, com a minha família formada, os meus filhos criados, deixa eu te falar uma coisa, querido. Você não vai mudar depois que você casar, você não vai mudar depois que fizer a faculdade, você não vai mudar. Isso é uma decisão sua hoje, agora. É agora que se muda, não é amanhã. E deixa eu te falar, lembra que eu disse que eu já passei por esse caminho da juventude? Eu já propus cada coisa para o Senhor, vocês não estão nem ligados. Quando eu trabalhava lá com teu pai, eu não sei se ele já contou isso, eu me trancava no banheiro para orar, quando ainda era na outra, do lado, antes de ter a reforma. E eu dizia para o Senhor assim: Senhor, eu estou aqui, mas eu não queria estar aqui. Eu sonho em pregar, eu sonho em fazer. Senhor, sopra a minha vida. Já oraram assim? Me usa. Aí eu comecei a sair para pregar e percebi que tem igreja que não tem coração nenhum, irmão. Você sai com a sua família e dorme no chão na frente de um banheiro. Já aconteceu isso com você, ô ministro do Senhor? E depois eu comecei a perceber uma outra realidade, que eu falava: Deus, não era isso que eu estava querendo. Eu queria, Ana Paula Valadão, voar de avião. Eu queria era avião, eu queria hotel. Eu estou vendo o subirá da vida. Não, Senhor, não é assim também.
E deixa eu te falar uma coisa, lembra que eu disse que às vezes Deus vai pedir algumas coisas a nós? Você sabia que tudo aquilo que eu já coloquei na mesa e falei para o Senhor assim, Senhor, isso está na tua mão, fica à vontade, isso Ele não me tirou? Deixa eu te dizer algo aqui, querido, tudo que você botar na mesa e o seu coração não tiver mais naquilo, o Senhor não vai tirar de você, Ele vai tirar exatamente aquilo que te rouba dele, é isso que Ele vai pedir. Então eu botava na mesa, Senhor, leva a minha empresa, pode ficar com ela, mas me sopra, não, isso aí eu não quero. Ó Senhor, a minha banda o Senhor não mexe, porque nós somos de Deus, hein? É isso aí que eu quero, entrega agora. Mas é para o Senhor, Deus, a gente canta para o Senhor então, mas foi por um tempo, para. E o coração assim, acelerado, não dá para fazer isso, Senhor. Dá sim, eu sei que dá. O Senhor, Ele sempre vai te pedir algo que você não está disposto a dar, é isso que Ele vai pedir. E eu não sei se você já percebeu isso na caminhada, mas deixa eu te falar, no início, na hora de tomar a decisão é terrível, mas na hora que você entrega isso ao Senhor, irmão, o negócio começa a fluir, as coisas começam a andar. Aí a pergunta é, até que ponto você ama ao Senhor? Até que ponto você ama a presença de Deus? Até que ponto você quer estar na presença dEle? E eu já cansei todo mundo, que está todo mundo me olhando cansadinho. Que hora que eu acabo? 9 horas? Então tá. Um dia você levantou a mão e disse, eu amo esse Senhor e eu quero ser escravo dele. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Você não consegue mais sair. Você quer ver uma coisa? Alguém aqui já quis sair da igreja? Levanta a mão, confessa em nome de Jesus. Vai, irmão, eu sei que só não foi só 3 não. Tenho certeza, pelo menos 50% que está aqui já pediu. Deus, deu, para mim já deu. Sim ou não? Conseguiu sair? Você não é o bichão? Conseguiu sair da presença? Conseguiu largar esse Deus? Essa é a graça irresistível, querido. Você não consegue resistir isso. Você até tem um momento de rebeldia. Aí como um bom pastor, sabe o que Deus faz? Você sabia disso? O Salmo 23, por exemplo. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, né? Você sabia que o pastor, quando a ovelha está muito rebelde, ele quebra a perna dela? Era comum isso em Israel. Literalmente. Literalmente, o pastor, quando vê a ovelha muito rebelde, quebra a perna dela e a carrega no colo, para ela não se perder do grupo. Então talvez hoje o Senhor está quebrando a perna de alguém aqui. Você já pensou em sair, você já pensou em deixar e viver sua vidona aí, só que você não consegue. Daqui a pouco você está aqui dentro de novo, ou está lá dentro do quarto trancado, chorando, pedindo a Deus misericórdia e perdão. Deus me perdoa porque falei bobagem. Deus me perdoa porque não era isso que eu estava pensando. Deus me perdoa, não me tira da tua presença, não me faça sair da tua presença. Então deixa eu te falar algo. Um dia você levantou a mão e disse, eu quero ser escravo desse Senhor, não tem mais volta, acabou, perdeu. Lembra que eu disse que o tema da minha mensagem é inegociável? Agora eu gostaria que você ficasse de pé. Se a banda quiser subir aqui de novo, a banda pode subir. Eu gostaria de te fazer pensar nisso. A gente consegue trocar. Amém? Eu gostaria de te fazer pensar agora todas as vezes que você negociou a presença de Deus com a sua vontade. Sabe, irmãos, às vezes é horrível a gente tocar em algumas áreas da nossa vida, é umas áreas tão obscuras que a gente não quer tocar, é algo tão pecaminoso que a gente não quer tocar. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi isso bem cedo. Se você deixar o Senhor entrar nesse lugar, esse lugar pode ser regenerado, transformado pela presença de Deus. E um lugar que outrora era um lugar de podridão e pecado,
se torne um lugar de bênção e de paz. Eu queria te fazer pensar nesse lugar agora. Todas as vezes que você negociou a presença de Deus, todas as vezes que você deixou de lado a presença de Deus para viver a tua vontade, o teu querer, fale com o Senhor agora. Querido, vamos fazer o seguinte. Lembra que eu disse que eu sou assembleano? É tão engraçado que às vezes eu vou em algumas igrejas e falo, eu sou assembleano. A galera começa a sentar pelos cantos assim, achando que Deus vai trazer uma revelação. Vai que Ele põe a mão na minha cabeça e fala a minha vida inteira. Não é assim que funciona não, querido. Eu queria orar por você. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Você que sabe que a palavra falou com você. Você negociou já algumas vezes com o Senhor. Sabe, você negociou a presença de Deus para ter um prazer com o seu namorado ou com a sua namorada. Você que negociou a presença de Deus, sabendo que Deus te chamou para uma obra e você fica relutando contra isso, não querendo viver isso. Sabe? Você que está cansado, você que está cansado e está assim, Senhor, eu não aguento mais isso. Vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Você que está cansado. Você fala, Deus, essa situação parece que não muda.